Olá pessoal, para compartilhar um pouquinho a experiência com vocês aí do que foi a prova hoje de algoritmo. Para quem pegou a prova ímpar, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu exercício que eu fiz. Não sei se está tudo correto, né? Mas eu vou compartilhar da maneira que eu fiz, eu acredito que esteja certo. Para até ajudar o pessoal, quem sabe se precisar de fazer exame, alguma coisa, já dar uma relembrada aí é, na questão da prova. Né? A prova número 1, ali a questão número 1 dessa prova, ela, ela fala sobre o índice de massa corporal, né, para fazer o cálculo de IMC. Então mostrei aqui, declarei aqui a variável peso, altura e variável IMC, que eu não utilizei essa variável aqui. Então eu vou até tirar ela fora aqui. E daí aqui mostrei a mensagem na tela, pedindo para o usuário informar o peso, coloquei um double, e a altura também um double. Depois ele já vai mostrar o resultado, né? Vai mostrar o resultado mostrando novamente o peso na tela, a altura em metro e tal, e a classificação que vai chamar esse método aqui, né? Uma subrotina passando o peso e a altura. Aí ele vem para a subrotina, que ela vai retornar uma string. Então eu coloquei static string, calculei MC, passando como parâmetro um double peso e um double altura. Aí aqui está o IMC, que eu utilizei aqui dentro, e uma variável resposta. Aí aqui coloquei a comparação. Né? Primeiro calculei o IMC, que o IMC é igual ao peso dividido por altura ao quadrado. Então, aí eu peguei e verifiquei aqui, o IMC é menor que 18,5, então a resposta é baixa. Se não, verifique se o IMC é maior que 18,5 e menor que 24,9, normal, e assim até terminar, né? Aí ele mostra o IMC e dá um retorno aqui, né? Ele manda para lá, de volta para a rotina que enviou, o conteúdo da variável respostas, e resposta que vai aparecer aqui dentro. Então a classificação vai aparecer aqui, se for baixo, normal, acima ou obeso. Daí terminou o programa. É só isso, a primeira questão. A segunda questão, até vou rodar aqui a primeira, né, para vocês verem como é que fica. Mandando rodar aqui. Apareceu ali, então peso, vamos supor 65 e a altura 1,70, né? Então mostrou ali 65, 1,70 m, IMC normal, fechou. Então essa aí tá ok. E vamos para a questão 2. Questão 2 é aquela lá que exigiu um pouquinho mais, né? Sobre o volume de chuva mensal, né? Então eu declarei aqui algumas variáveis, como pede uma matriz de 3x4, 3 linhas, 4 colunas. Eu utilizei a variável mês iniciando ela com 0. Outra variável, porque ele vai pedir o mês mais chuvoso, né? O volume do mês mais chuvoso. E também aqui tem uma outra variável para dizer qual mês que é o mais chuvoso e tem um mês sem chuva. E uma outra variável aqui para a gente, um vetor, né? Porque a gente precisa de um vetor por trimestre. Precisamos de um vetor para isso, para colocar, somar o valor todo do trimestre e depois dividir por 3 ali para ter a média de chuva do trimestre. E temos uma matriz, né? Uma matriz de 3x4 que vai receber as colunas e as linhas. Então, aqui começa mandar o volume mensal de chuva para dentro. Então, inicia-se um laço, mais outro laço, que é a matriz, e o mês é igual a mês mais 1. Né? A gente está utilizando essa variável mês para ir até 12. E aqui ele pergunta, informe o volume, informe o volume do mês. Aí mostra o mês, 2 pontinhos e tal, e embaixo para preencher a matriz através do teclado, né? E depois pode ser que aqui, gente, o professor não vai considerar muito certo porque eu fiz uma matriz ao contrário, de 4x3 e não de 3x4. Pode ser que ele desconsidere isso, tá? Então
eu dei uma bobeada nisso aqui, deveria ter feito diferente, mas ele funciona do mesmo jeito. Aí aqui vamos informar aqui um valor para a variável do trimestre. O que acontece? O trimestre tal, né, o trimestre 0 no caso, é igual ao trimestre 0 mais o valor da matriz. Então ele vai acumular aqui o valor do trimestre. E depois ele vai verificar se o valor atual do mês atual é maior que o volume chuvoso. O mês mais chuvoso, né, o volume. Nós iniciamos com o 0 lá em cima, então porque se você digitar 1 ou 2 ou 3, vai ser maior que 0, então vai acabar atribuindo o mês mais chuvoso, tal, esse valor aqui. E aqui é o mês que tem mais chuva, o número do mês. Então vai acontecer isso. Se no próximo laço tiver um mês mais chuvoso, tiver mais chuva no outro mês, ele vai modificar o valor dessa variável aqui, desse mais chuvoso volume e mais chuvoso mês. Daí ele vai passando assim. E também aqui nós utilizamos se tiver um mês com zero, mês sem chuva. Daí ele vai incrementar essa variável sem chuva e continua. Depois que passou o laço, ele vai mostrar o volume médio da chuva no trimestre. Eu coloquei aqui um cabeçalhozinho e tal. E aqui ele vai fazer o seguinte: o trimestre que o trimestre começa com 1 e vai até 4, porque são 4 trimestres. E daí aqui para incrementar, né, o trimestre ali, e a gente vai usar o volume médio do trimestre, que vai ser o que? Ele vai pegar o vetor do trimestre aqui, dividir por 3 e nós temos então o volume médio do trimestre. Depois ele vai mostrar o mês mais chuvoso, aqui o número do mês e o volume. E depois, por último, ele vai mostrar a quantidade de meses sem chuva. Vamos executar para ver? Então a gente executa ele pergunta o volume do mês 1. Vamos fazer aqui 2, do mês 2, 2, 3, e assim a gente vai colocando o volume de chuva de cada mês. Tá? Então vou colocar um aqui 0 para ele mostrar lá depois. O que aconteceu? Ele mostrou que o volume médio de cada trimestre, mostrou aqui o mês mais chuvoso, foi o mês 10, onde a gente informou ali que foi 9, né, que está ali em cima, e aqui o último, o mês sem chuva, teve 1. Então, esse é o programinha da questão 2. E na questão 3, é aquele ali dos peixes, né? Que ele fala sobre a velocidade, a espécie e o peso. Então eram 50 peixes, né? Aí a gente criou um vetor para a espécie, um vetor para o peso, um vetor para a velocidade. Aqui soma a velocidade, que a gente precisa desse aqui para depois fazer a média, e a velocidade média. Então aqui a gente faz o cadastro dos peixes e tal, e faz um vetor que vai até a quantidade, que é 50. Vamos fazer um testezinho aqui só com 3 para a gente brincar. Faz um laço que vai até o 3, aí coloca a espécie, o peso, a velocidade e tal. Depois o que acontece? Soma a velocidade igual soma a velocidade, mais a velocidade informada no vetor. Então a gente vai ter no final um total da velocidade informada. Depois a gente pega a velocidade média igual a soma da velocidade dividida pela quantidade de peixes, a gente vai ter a média. Daí depois disso, daí a gente vem aqui e mostra a velocidade média e depois os peixes acima da velocidade média. Daí a gente faz um laço para pegar o vetor de novo, até a quantidade, que vai fazer o seguinte: olha, o vetor atual é maior que o da velocidade média? Se for maior, ele vai mostrar o peso, a velocidade, a espécie, peso e velocidade. E acabou o programinha. Daí a gente vem aqui, dá um play e vamos ver. Vou colocar aqui espécie, vamos colocar tilápia, por exemplo. Qual é o peso? Vou colocar aqui 4. Qual é a velocidade? 7.
Uma outra espécie que é... não sei muito... Não sei muito marca de peixe, né? O caqui tainha, vamos ver, peso 6, velocidade 3, espada, colocar aqui peso 8, velocidade 3, daí que colocou velocidade média 4.3, peixes com acima da velocidade média, foi só um, né? Foi só a tilápia que tem peso 4 e velocidade 7. Velocidade 7, os outros têm velocidade 3 e velocidade 3. Então é isso aí, essa foi a prova do pessoal aí que fez o ímpar, né? As provas de número ímpar.